Colossenses, capítulo 3, apenas o verso 13, para que assim nós possamos meditar na palavra do nosso Deus nesta noite, e vamos pensar um pouco acerca da necessidade do perdão. Colossenses, capítulo 3, o verso de número 13. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações nesta hora, no nome de Jesus. Isso, abaixa um pouquinho esse aqui. Isso, a necessidade do perdão, é o que nós vamos pensar. Irmãos, está diante de nós um assunto, um tema, que é muito importante para a vida do cristão, e não só para ele. É muito importante também para a vida daquele que não é cristão, porque quando nós olhamos para a necessidade do perdão, nós estamos falando de algo que todos os seres humanos precisam. Todos os seres humanos, uma hora ou outra na sua vida, vai passar por essa necessidade, ou de perdoar, ou tão somente de receber perdão. Certamente você já se encontrou em alguma situação que o perdão foi algo necessário e em muitas ocasiões também foi urgente. Para que você resolvesse uma situação, fosse necessário perdoar, era necessário perdoar e de forma urgente. Nós passamos por isso quase que diariamente em nossas vidas. Certamente você já pediu perdão para alguém, porque você assim já magoou alguém. Em outros momentos você precisou receber perdão, porque outras pessoas te magoaram também. E nós passamos por essa situação quase que todo dia, ou de uma forma ou de outra, mas o perdão certamente é uma necessidade. Agora, irmãos, quando nós olhamos para esse assunto, para esse tema da necessidade do perdão, nós temos aqui uma dificuldade, ou algo que pode ser um problema, exatamente o fato de esse assunto ficar tão somente neste nível de assunto, e não se tornar talvez uma prática diária em nossas vidas, porque saber que você precisa perdoar alguém, isso é muito fácil. O difícil é você ir de encontro a essa pessoa e se humilhar, e dar o braço a torcer. Saber que você precisa pedir perdão a alguém, isso também é muito fácil. O difícil é você não querer ficar por cima. O difícil é você querer deixar tudo isso para trás e querer conviver em paz com essa pessoa novamente. Isso é difícil. Falar sobre perdão é muito fácil. O difícil mesmo é perdoar. Por isso que nós precisamos tomar cuidado para que esse tema, esta mensagem, este assunto, não fique só no nível do assunto, do discurso, mas nós precisamos tornar isso uma prática nas nossas vidas. E quando nós falamos, especialmente nessa questão de perdoar e ser perdoado, irmãos, é incrível como o orgulho, ele tem uma lição, não é uma lição na verdade. Quando nós pensamos na necessidade do perdão, de perdoar e ser perdoado, nós notamos que o orgulho, ele tem uma grande participação negativa nessa capacidade, porque o orgulho, ele te impede de perdoar, e o orgulho também te impede de receber o perdão, e nós precisamos tomar cuidado, porque em se tratando de orgulho, nós estamos falando de um pecado, e creio eu, digo eu, o pecado que detonou toda a raça humana. O pecado original, na minha concepção, foi o orgulho.
o orgulho. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Hoje existe uma necessidade enorme de perdão. Isso por quê? Porque existem muitas pessoas magoadas. No meio evangélico existem muitas pessoas magoadas, crentes magoados com crentes, ovelhas magoadas com pastores e vice-versa. Irmãos, isso é muito perigoso. Também no meio não evangélico existe, no seio familiar, existem muitas pessoas magoadas. No meio, lá no seu trabalho, existem pessoas magoadas. Nas suas relações, com as suas amizades, existem pessoas magoadas. Por isso, a necessidade urgente do perdão em todos os ambientes interpessoais, em todos os ambientes onde pessoas lidam com pessoas. A mágoa, ela existe, e por isso também existe a necessidade do perdão. E se o perdão é uma necessidade hoje, é exatamente por esse motivo, porque a mágoa está em alta. A mágoa está em alta. Irmãos, o poder de ferir outra pessoa está cada vez mais em voga ultimamente. A disposição em chatear alguém, a disposição em agredir alguém, a disposição, a facilidade de matar o outro nos seus sentimentos, nas suas sensibilidades, tudo isso está cada vez mais fácil de se fazer, e isso é uma realidade. Hoje a mágoa, ela está cada vez mais em alta. Existem muitas pessoas magoadas, talvez até com você. E nós precisamos pensar nisso. A habilidade de depreciar, de desvalorizar o outro. Tudo isso, creio eu, está em alta nos dias que nós estamos vivendo. Por isso o perdão se faz uma necessidade, e digo mais, uma urgência nesses dias. E nessa noite, irmãos, eu quero levar vocês que aqui estão, e vocês também que estão em casa, a refletir exatamente nisso, no porquê que o perdão é uma necessidade. E a partir desse texto, nós vamos tirar apenas 2 lições para a nossa prática diária, para o nosso dia a dia, e assim cumprirmos a palavra do nosso Deus. O perdão é uma necessidade primeiro, porque, como diz o nosso texto, nós temos queixa uns dos outros. Ou melhor, como diz literalmente no original, temos motivo de queixa uns dos outros. Irmãos, algo muito natural entre as pessoas, entre os seres humanos, é a queixa uns dos outros. Nós temos queixa uns dos outros. Com certeza, se você puxar aí na sua memória, você vai lembrar de uma queixa que você tem contra alguém. Você vai lembrar de uma possível reclamação que você tem a fazer sobre uma determinada pessoa. Agora, o contrário também é verdade. Com certeza, outras pessoas têm motivo de queixa contra nós. E nós precisamos também refletir sobre isso. Algo que fizeram e você não gostou, uma palavra maldita que disseram contra você, uma injustiça que fizeram contra você, tudo isso e muitas outras coisas são motivos de queixa que nós temos contra pessoas e que também pessoas têm contra nós. E o nosso texto nos diz que é necessário perdoar porque isso é uma realidade. Nós temos motivos de queixa. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto e nele olhamos então esse termo, motivo de queixa, quando eu fui estudar então esse termo, eu descobri que esse termo, ele é um termo designado a Deus sobre os seres humanos. Motivo de queixa é um termo usado por Deus contra nós. Olha que coisa interessante isso. Porque você bem sabe que Deus está com os seus olhos sobre todos e sobre tudo. A palavra de Deus garante que Ele está com os seus olhos contemplando os bons e também contemplando os maus. E quando nós então olhamos para esse texto de Colossenses, nós vimos o Senhor dizer que tem queixa dos seres humanos. Irmãos, é interessante porque mesmo quando Deus está olhando os bons, mesmo assim ele tem motivo de queixa dos bons. Isso por algo muito natural, porque nós somos falhos,
por causa das nossas imperfeições e principalmente também por causa do pecado que habita em cada um de nós. Por isso que o Senhor, no seu olhar, no seu contemplar, Ele tem motivos de queixa contra nós. Esse é um termo usado por Deus sobre nós. Irmãos, agora pensa comigo, se nós agimos dessa forma contra o Deus Todo-Poderoso, imagine para com o nosso semelhante. Se na minha imperfeição, se na minha falha, se no meu pecado, eu então transgrido o meu Deus, imagine para com o meu próximo, imagine para com o meu semelhante, certamente eu vou agir de forma muito pior. E esse irmão então, essa pessoa tem motivo de queixa contra mim. Por isso que o perdão se faz uma necessidade. Deus sempre tem motivos de queixa dos homens. Algo interessante e importante. Mesmo assim, Ele os perdoa. Mesmo assim, Deus age de misericórdia para com os seres humanos. Desta forma, nós também precisamos fazer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus nessa noite, a mensagem primeira é a seguinte: da mesma forma que você foi perdoado por Deus, você também precisa perdoar o seu irmão. Você também precisa perdoar o seu semelhante, o seu parente, o seu amigo, o seu familiar, o seu irmão em Cristo. Porque certamente nós temos motivos de queixa uns para com os outros. A ação de perdoar é um comportamento cristão, algo muito curioso isso. E muitos estudiosos, comentaristas bíblicos, eles dizem o seguinte: só se consegue perdoar aquele que de fato e de verdade foi nascido de novo, através de Cristo Jesus. Olha que coisa importante, irmãos, e também muito preocupante, porque quando você diz alguém falar, você ouve alguém falar isso, só se consegue perdoar quem foi nascido de novo através de Cristo, é o mesmo que dizer, se você diz ser cristão, mas não perdoa o seu transgressor, cristão você não é. E esse discurso de cristão, toda essa falácia de cristão, tão somente não passa de um discurso vazio e sem nexo, porque como diz alguns comentaristas, aqueles que são filhos de Deus conseguem perdoar. Você vê isso não muito longe, quando Jesus mesmo ensina os seus discípulos a orar, ali é o Filho de Deus ensinando outros filhos de Deus a liberar perdão. E diz mais, ali tem uma condição que você conhece muito bem, na oração do Pai Nosso. Você é perdoado à medida com que você perdoar. E nós precisamos pensar nisso. Gosto muito de um autor, Peter White, e ele escrevendo sobre o perdão, sobre o comportamento cristão, ele diz o seguinte: o comportamento cristão torna você mais humano, e não menos. Ou seja, a ação de perdoar, não só o discurso da boca para fora, torna você muito mais humano, e não o contrário. Talvez você ache que é humilhante se dirigir a alguém e pedir perdão, mas não, isso torna você mais humano, torna você mais próximo das pessoas, e com certeza mais próximo do Pai. N.T. White continua a dizer o seguinte: a satisfação própria e a raiva habitual podem parecer divertidas por algum tempo, porém, mais cedo ou mais tarde, vão destruir você. Quando você não decide perdoar e decide ficar com a sua satisfação própria, com o seu orgulho, isso mais cedo ou mais tarde vai destruir você. Pode até parecer divertido, pode até parecer que você está por cima por algum determinado tempo, mas isso vai destruir você. E ele continua e termina dizendo o seguinte: em muitos casos, essa destruição acontece mais cedo. Em muitos casos, essa destruição acontece mais cedo. Por isso, irmãos, nós devemos perdoar uns aos outros, em amor, como a palavra de Deus assim
nos instrui, porque temos queixas uns dos outros. Uma segunda lição e última, para que você possa praticar a partir deste culto. Porque o perdão é uma necessidade hoje em dia? Porque é uma ordem direta do nosso Deus. O nosso texto também nos mostra isso. Assim como o Senhor, e aqui está falando de Jesus, os perdoou, assim também perdoai, imperativo, vós. Assim também nós devemos perdoar os nossos transgressores. Veja, irmãos, você, eu, nós como servos do Senhor, precisamos seguir as ordenanças do nosso Mestre. Precisamos ser servos obedientes ao nosso Deus e seguir assim as suas ordenanças à risca, e assim devemos perdoar, porque isso é uma ordem direta. Aqui está no imperativo: perdoai vós. Nós fazemos parte de uma comunidade de perdoados. Se você olhar para o irmão ao seu lado, você vai ver que ele também é um perdoado de Deus. E por esse motivo também você precisa perdoar, cumprindo assim esta ordem direta do seu Deus. Irmãos, a desobediência desta ordem de Deus, ela é tão grave, porque ela nos coloca em uma posição maior até do que o próprio Jesus. Entenda isso nessa noite. Quando você opta por não perdoar, é como que se você estivesse dizendo que não precisa fazer muitas coisas que o próprio Jesus, como Filho de Deus, fez. Veja bem, Jesus demonstrou amor, benevolência, Jesus demonstrou compaixão ao nos perdoar, Jesus demonstrou humildade ao nos perdoar. E se eu não perdoo o meu transgressor, eu estou dizendo a Deus que não é preciso, não é necessário que eu, como ser humano, como falho, como pecador, que eu exerça o amor, que eu exerça a compaixão, que eu exerça a humildade, enquanto o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Senhor, como Colossenses diz, o Deus encarnado perdoou, usou de humildade, de benevolência, de amor, de compaixão. Eu, como pecador, como apenas servo, estou dizendo que eu não preciso agir assim. Por isso eu preciso optar pelo perdão, porque eu estou cumprindo uma ordem direta do meu Deus, e eu estou mostrando que assim como o Filho de Deus fez, eu estou fazendo. Além de cumprir uma ordem direta, eu também estou seguindo os passos do meu Senhor. O Senhor nos diz para nós abandonarmos tudo e seguir a Ele. O perdão é uma maneira enfática de você seguir o seu Mestre. Se o Filho de Deus perdoou, irmãos, com certeza você também pode perdoar. Não é impossível para você. E com certeza nós precisamos perdoar, porque isso é uma necessidade. Esta ordem também implica em fazer como Deus fez e continua fazendo dia após dia, sobre as transgressões que cometemos contra Ele, que é perdoar verdadeiramente, perdoar de verdade. Irmãos, não adianta dizer que perdoa e tempos depois trazer à tona aquilo que aconteceu. Isso não é perdão. Temos que perdoar da maneira que o nosso Deus nos perdoou. E você dizer a alguém que o perdoa e depois cobrar algo a respeito disso, isso não é perdão. Não foi dessa forma que você foi perdoado pelo Senhor. Não foi dessa forma que está escrito, assim como o Senhor perdoou. Não. O Senhor nos perdoou de forma verdadeira, total. Abra sua Bíblia aí e marque esse texto, Miqueias capítulo 7, o verso 19. E se você ainda não sabe da forma com que você foi perdoado, se você ainda não sabe o que o Senhor dia após dia faz com as suas transgressões, com os seus pecados, eu oriento a você a marcar esse texto. Como diz um pastor amigo meu, pastor Adjair, este é texto de marcar. Miqueias capítulo 7, o verso 19, diz assim: de novo terás compaixão de nós,
pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados, aonde? Nas profundezas do mar. De novo terás compaixão de vós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmãos, nossas transgressões, nossos pecados, nossas faltas, todas foram lançadas e continuam sendo lançadas nas profundezas do mar. Curioso é quando você vai estudar esse texto de Miqueias, e você então percebe que o profeta está falando, quando ele cita profundezas do mar, ou talvez abismo do mar, como pode estar na sua versão, o profeta aqui está falando de um local onde homem nenhum pode chegar. O profeta aqui está falando de um local, de um abismo, onde ser humano nenhum pode ir. É o mesmo que dizer que quando os nossos pecados são lançados na profundeza do mar, nada pode trazê-los à tona novamente, ninguém. E é desta forma que o Senhor te perdoou. Ele lança os seus pecados, lança as suas faltas nas profundezas do mar, onde ninguém, nada pode trazer isso à superfície novamente, e isso pode voltar para te assombrar você, e é desta forma que o Senhor nos ordena a perdoar, a lançar aquilo que foi feito contra nós, nas profundezas do mar, a pisar sobre a transgressão que cometeram contra nós, e assim jamais trazer isso à superfície de novo, jamais trazer isso para usar contra aquela pessoa que agrediu você, que magoou você. Isso é perdão. Qualquer outra forma não é perdão. Se você de novo lembra aquela pessoa daquilo que ela cometeu, você não está perdoando, ou você não perdoou essa pessoa. Precisamos perdoar da mesma maneira que o nosso Deus nos perdoou, jogar ali e jamais trazer isso à tona. Isso é perdão. Assim nós devemos perdoar. Eu não sei, meus irmãos, meus amigos que aqui estão, vocês que estão em casa, de que forma vocês estão perdoando uns aos outros. Eu não sei nem se vocês estão perdoando uns aos outros. Mas nessa noite eu quero te encorajar, eu quero te desafiar a perdoar, mas não perdoar de forma superficial, não perdoar de forma fictícia e muitas vezes até mentirosa, não. Eu quero te encorajar a perdoar de verdade, de forma total, de forma verdadeira. Quero te desafiar assim como o Senhor fez e continua fazendo com você, dia após dia. Diz o texto, de novo terás compaixão. Quero te desafiar a de novo ter compaixão do seu transgressor e liberar perdão. Liberar perdão. Diz o pastor Neil Barreto que perdão é uma via de mão dupla. Ele faz bem tanto a quem perdoa e tanto a quem precisa ser perdoado. Você precisa se livrar desta mágoa. Você precisa se livrar desta mágoa. Por isso você precisa perdoar. E é isso que eu quero te encorajar a fazer nesta hora. Se você entende que precisa ser perdoado por alguém, peça ao Senhor. E se preciso, vá de encontro a essa pessoa e faça com que o perdão chegue a esse ambiente. Se você precisa perdoar alguém, não demore mais. Não demore, porque assim você estará cumprindo uma ordem direta do Deus que você serve. E mais, estará mostrando que é verdadeiramente um filho do Deus que você serve. Irmão, sabe por que muitos têm dificuldade em perdoar? Porque talvez muitos não tenham provado de fato e de verdade do perdão de Deus sobre a sua vida. Talvez para você o perdão é apenas um discurso, porque é desta forma que você vê o perdão de Deus sobre a sua vida. Talvez você ainda não aceitou de forma total o perdão que Deus tem para te oferecer.
Talvez você não acredita que o Senhor, Ele lança a fundo as suas transgressões contra Ele. Por isso talvez você não consegue perdoar o seu irmão de forma total. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está nesta noite disposto a te perdoar de forma total. E se você entende isso, eu quero te convidar a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se você percebe que ainda não recebeu de Deus o perdão, o Senhor está falando com você nessa noite, Ele quer te perdoar. E eu gostaria de te conhecer. Se você recebe o perdão do Senhor pelos seus pecados nesta hora, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos, recebendo assim o perdão de Deus e se tornando um filho de Deus nessa noite. Você que está em casa, que entende também essa necessidade de receber de Deus o perdão, faça isso nesta noite, não demore. O Senhor está pronto a te perdoar. O Senhor está pronto a te perdoar. Que você possa receber essa palavra de Deus ao seu coração e não demorar em aceitar o convite do Senhor. Você tem aprendido deste púlpito que aquilo que o Senhor tem para um, Ele tem para todos. Então não se sinta menos que ninguém. Você também pode receber o perdão do Senhor. Se você deseja assim fazer, eu gostaria de te conhecer, faça isso nessa noite. Você pode me procurar depois do culto, ou você pode procurar qualquer outro irmão que aqui está, e certamente vai ser um prazer conhecer você, orar por você e caminhar com você. Para você que está em casa, logo depois desse culto vai aparecer os nossos contatos, o nosso QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você vai entrar em contato comigo ou com o nosso vice-moderador, irmão Marcionílio. E você pode assim também estar notificando a sua decisão ao lado do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos dê condições, capacidade de perdoar o nosso transgressor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedindo também essa capacidade, pedindo essa disposição, e ao invés da disposição de magoar, que você possa ter a disposição em perdoar, faça isso e ore pedindo ao Senhor essa condição. Deus santo e eterno, obrigado a Deus por esse culto nessa noite, obrigado por esse momento de louvor, de adoração ao teu santo nome. Obrigado por cada irmão que aqui está nesta noite, ó Deus, aqueles que também estão nas suas casas, cultuando ao Senhor. Que o Senhor possa vir de encontro à nossa necessidade. E reconhecemos, ó Deus, que nesta hora a nossa necessidade é a capacidade de perdoar. Pedimos isso ao Senhor. Se porventura existe algum irmão magoado com o outro, ó Deus, que o perdão chegue até, ó Deus, essas pessoas, que eles não passem desta noite sem pedir perdão e também sem liberar perdão àquele que precisa. Ó Deus, assim como o Senhor nos perdoou, nós, ó Deus, queremos perdoar o nosso próximo. Ó Deus, não permita que aquilo que fizeram contra nós destrua, ó Deus, a nossa vida, o nosso ser, o nosso íntimo, mas que nós assim liberemos perdão àquelas pessoas que nos magoaram. Ó Deus, se porventura, ó Deus, aqueles que estiverem também nas suas casas, precisam pedir perdão ou perdoar alguém, que o Senhor da mesma forma os alcance e dê a eles essa disposição. Pedimos isso, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém.